missionária Sônia, está com a responsabilidade com o projeto do Senhor. Glória a Deus. Salve os amados irmãos com a santa gloriosa paz do Senhor. Amém, amados? Quero agradecer ao meu pastor Ronaldo, por confiar essa rica oportunidade. Livro de Colossenses, capítulo 3. Amém? Que tem por título Exortação à Santidade e ao Amor Fraternal. Colossenses capítulo 3, que diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Nas quais também em outro tempo andaste, quando viveis nelas. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. Pois vestistes o novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Todos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isso, revestido de e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agraciados. A palavra de Cristo que habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Todos. Quando fizeste por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão glorioso. A Tua palavra foi lida, Senhor. Ó Deus, me usa, Senhor, com poder e grande glória aos nossos corações, porque eu também sou carente e necessitada, em nome de Jesus. Podem sentar, amados. A igreja de Colossos, o pastor dessa igreja era Epáfras, né? Nós temos aqui, logo no início, no primeiro capítulo. Então, Colossenses, segundo os historiadores, Epáfras se converteu na temporada que Paulo ficou em Éfeso. 2 anos e 3 meses, está lá em Atos capítulo 19. E esse grande homem de Deus aqui, ganhou muitas vidas para Jesus. E ele preocupado,
foi até Paulo, retornou a Paulo como conservo de Paulo, retornou a Paulo porque estava preocupado com o rebanho, porque havia ali algumas falsas doutrinas que estavam ameaçando o rebanho. Ele retornou ali para falar com Paulo. É tanto que aqui em 1 Colossenses no capítulo 1 Colossenses no 4, Paulo fala assim, o apóstolo Paulo: portanto, ouvindo da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, né? Olha, nós ouvimos de vocês, quando ele enviou a carta, nós ouvimos da fé, do amor que existia na igreja aos Coríntios. E ele diz aqui no 1,7, como Paulo, o apóstolo Paulo dizendo, como aprendeste de Epáfras. Então o que Paulo está dizendo aqui, né? O ministro Epáfras ensinava aquele rebanho, tomava conta daquele rebanho. E ao momento que ele viu que o rebanho estava sendo ameaçado por falsas doutrinas, ele foi até Paulo, para que Paulo enviasse, né, uma carta, advertindo eles o perigo das falsas doutrinas, a necessidade que havia da alta vigilância naquela igreja. É tanto que quando chegamos aqui no 13, Paulo diz para eles, né, que o Senhor tinha tirado da potestade das trevas e tinha transportado aquele rebanho para o reino do Filho do seu amor. Mas antes Paulo chega a dizer para o rebanho, que ele diz assim: por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais. Olha que declaração linda nessa oração, a preocupação de Paulo com o rebanho que o qual o ministro Epáfras tomava conta. Paulo dizendo aqui que desde o dia em que o ouvimos, não cessamos, olha a intercessão, de orar por vós e de pedir. Qual era o pedido de Paulo? Que os colossenses fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, cheio do conhecimento da vontade de Deus. Era essa a oração de Paulo para aquele rebanho que o tanto preocupava Epáfras ali com as falsas doutrinas. Aí ele diz assim: cheio do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando-se em toda boa obra. E ele diz assim: e crescendo, né? Frutificando e crescendo, aonde? No conhecimento de Deus. Quando Paulo envia esta carta, né, para ser lida em Colossenses, em Colosso, aos crentes de lá, ele diz também, né, que essa carta também aqui no capítulo 4, que se fosse lida em Laodiceia. A mesma carta que Paulo envia para repreender as falsas doutrinas que estavam ameaçando esse rebanho, ele envia para Laodiceia. E nós sabemos que a Laodiceia é aquela igreja que o Senhor considerou, testificou e notificou como morna, porque ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Então, o que significa lá em Apocalipse, Laodiceia? Ali que o Senhor já estava fora da igreja. E Paulo, preocupado também por essa carta que fosse lida em Laodiceia, a preocupação de Paulo. E no capítulo 2 aqui, que fala sobre a advertência, 2:8, e ele diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, porque as falsas doutrinas ali no momento era muito preocupante. Então Paulo dizia na carta para eles terem cuidado, serem vigilantes, porque as falsas doutrinas poderiam aprisioná-lo. Quando ele chega aqui no 3, né, e o que eram as falsas doutrinas? Eles estavam, se você vê aqui no capítulo 2, o rebanho estava assim: não toques, não prove, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens.
as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, de humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum. Paulo dizia, cuidado, porque não são de valor algum. Quando ele chega no 3, aí ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Irmãos, o nosso batismo na água já é exatamente a morte da velha criatura, que quando nós saímos dali, nós saímos uma nova em Cristo Jesus, pela fé, amados. Porque quando ele diz assim, portanto, ele dizendo para a igreja dos Colossos, se já ressuscitaste com Cristo Jesus, se estamos mortos para o mundo, para as coisas da terra, para tudo que há neste mundo, se nós estamos mortos, então qual é a nossa preocupação? Buscar o reino de Deus. A nossa busca é pelo reino de Deus. E ele diz assim, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai. Em Efésios, no capítulo 6, ali no versículo, logo no início aqui do versículo 6, o Senhor diz assim, o apóstolo Paulo fala nos Efésios e fala assim, no 10, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Depois o apóstolo Paulo fala para os Efésios, além de fortalecido, ele diz, e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, depois de fortalecido, nós temos que estar revestidos, porque Satanás, ele tem uma obra, e a obra é essa, matar, roubar e destruir. E ele é perseverante, ele é sábio, ele persevera, porém é destrutivo naquilo que faz. Mas o Senhor nos exorta a fortalecer nele e estar revestido nele também, com toda a armadura de Deus. E voltamos para aqui, Colossenses capítulo 3, aí ele diz assim, a busca, buscais as coisas que são de cima, buscai em oração, porque é o nosso veículo de comunicação com Deus. Buscai na palavra, orando, jejuando, para buscar as coisas de cima e ser fortalecido e ser revestido com alto poder. Aí ele diz assim, e pensai, porque quando nós estamos buscando, nós estamos pensando. Nós estamos pensando na vinda do Senhor. Nós estamos pensando nas estratégias que Deus pode dar para que nós viemos ser mais pacientes até, para que nós viemos ser com o coração mais disposto até. Então essa busca, ela é constante, ela não pode parar. Aí ele diz assim, pensai nas coisas que são de cima. Aí ele exorta, e não nas que são da terra. Porque se nós começarmos a pensar nas coisas da terra, nós temos muita coisa, e a nossa mente vai ficar ocupada, e nós não vamos ter espaço suficiente para buscar as coisas de cima. Se a gente vê no livro de Lucas, no capítulo 10, a gente vê Marta, ela recebeu Jesus com tanto gozo em casa. A presença de Jesus era real, no entanto ela estava fadigada. Então o Senhor requer que todo aquele que o ressuscitou juntamente com ele, morreu para o mundo, que busque e pense. Buscai e pensai nas coisas de cima, porque naquele grande dia está prestes a acontecer. O Senhor vir buscar a sua igreja. Aí ele diz assim, porque já estáis mortos. Quem já ressuscitou? Quem já enterrou seu Adão? Já ressuscitou. Já estáis mortos para a vida velha e vivificado com Cristo Jesus, esperando a sua vinda. E ele diz, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A minha e a sua vida
está escondida, porque Ele é o guarda fiel, como já foi lido aqui. Precisamos mais crer, acreditar que mediante as tribulações, os ventos fortes da nossa vida, os golpes, a partida de alguns, nossa vida se encontra escondida em Deus, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, mas quem habita tem casa, tem residência fixa. Aonde? No esconderijo do Altíssimo. Ele pode descansar porque ele está na sombra do Onipotente. Ele vai ter visão para contemplar espanto noturno, peste que assola meio-dia, mortandade. Ele vai contemplar tudo, mas a vida dele está escondida no Senhor, porque ele guarda fiel. Quando ele diz assim, quando Cristo, olha o que Paulo fala para a igreja. A conjunção, quando Cristo, quando, no tempo que Ele se manifestar, igreja, nós também, que ressuscitamos com Cristo, que estamos mortos nos nossos delitos, nós vamos ressuscitar, essa é a promessa. Viva! Nós temos essa esperança viva que primeiro Pedro falou. A nossa esperança é viva, porque nós temos uma herança guardada no céu, e ela não murcha, não pode murchar jamais, porque está guardada para o santo. Mas Paulo fala aqui, ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mas de que Paulo está falando? Do arrebatamento. Essa manifestação é o arrebatamento da igreja que nós esperamos. É a manifestação dele. Também vós vos manifestarei com ele em glória, no corpo transformado. Aí ele diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ele fala da pessoa adâmica, que nós viemos ser altamente vigilante, para que nós não entre em estado de decomposição moral. Porque o Adão velho, ele está aqui, mortificado pela palavra, pela vigilância, dominado pela palavra de Deus e o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Mortificado, dominado, Aí ele diz assim, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, que o qual noutra hora nós éramos, mas hoje nós estamos mortos nos nossos pecados, dos nossos pecados. Então nós esperamos a vinda do nosso Deus. Jesus, quando ele se manifestar, a igreja, o Espírito Santo de Deus os leva para encontrar nos ares. Aí ele diz assim, 8, mas agora despojai-vos também de tudo. Mas agora despojai. O que Paulo está dizendo para os colossenses? Mas agora despojai. Ele falou assim, olha, é para você fazer uma introspectiva e lançar fora. É você que tem que lançar fora. Senhor, isso aqui eu não quero. Senhor, isso aqui eu não quero. Senhor, isso aqui eu não quero. Não tenha resistência para ficar. Nós não precisamos ter resistência, porque se tivermos resistência para esse conteúdo aqui ficar em nós, como é que vamos nos manifestar na hora que Cristo se manifestar? Aí ele diz assim, não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com os seus feitos. O velho homem é um terror, sempre está aparecendo. Nos combates sempre vem aparecer. Por isso que a palavra de Deus nos diz para que nós não cesse de orar. Orai sem cessar. E vigiar sempre, mas pela própria nossa vida mesmo. Aí ele diz, e vos vestiste do novo. Entenda, nós
já fomos vestidos e revestidos do novo. Qual é o novo? Todo aquele que o reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, a sua vida está escondida em Deus, e nova criatura é. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Assim diz a palavra de Deus. Quando ele fala, e vos vestiste do novo, é a busca, amados. É a nossa busca aqui no primeiro capítulo. Buscai as coisas que são de cima, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Pedro disse que nós fomos gerados novamente. Se a gente vê aqui em 1 Pedro, no capítulo 1 mesmo, o que Pedro fala? Pedro fala que aos dispersos, aos estrangeiros, né? Ele diz assim: bendito seja o Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo. Fomos gerados novamente, revestido para a manifestação da vinda do Senhor, quando Ele se manifestar, porque esse dia está prestes. Se a gente vê as profecias bíblicas se cumprindo, os tempos estão abreviados e nós não podemos cochilar. Retornando para o capítulo 3, quando ele exorta a igreja aos Colossos, né? E vos vestiste do novo, né? Que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, cada vez que nós buscamos, nós vamos crescendo no conhecimento. Nós vamos mais nos ajustando no corpo de Cristo Jesus. Nós estamos mais conhecendo a Deus. Quanto mais nós buscamos o Senhor, nós chegamos mais perto do Senhor, nós conhecemos mais nós, e nós nos despojamos de todo o nosso velho Adão. Aí ele diz, e vos vestiste de novo, mas no 12 ele diz, e revesti-vos, pois, como eleitos. Nós somos os eleitos de Deus. Nós somos o fruto da cruz no Calvário. Nós somos o fruto glorioso do sofrimento, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Somos a igreja do Deus vivo. A Bíblia chega a dizer que nós somos astros nesse mundo. Astros. Luzeiro focado para clarear as trevas. Por isso que a Bíblia diz, portanto, se já ressuscitaste. Irmãos, isso é que cada um de nós olhamos para nós na hora dos combates. Eu já ressuscitei com Cristo. A minha missão é buscar o Senhor e ser luzeiro nesse mundo. Aí ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranha e de misericórdia. Quando ele fala, e vos vestiste de novo, e o 12 fala, depois de vestido, ele fala, revesti-vos. A busca é intensa, o compromisso é sério, né? Porque ele diz, eleitos de quem? De Deus, santos e amados de entranhas. É muito profundo. Santos e amados de entranhas. Esse é o diagnóstico de Paulo para a igreja aos Colossos. E hoje estamos lendo, e hoje somos santos e amados de entranhas, porque o Senhor conhece o nosso ser e sabe que nós somos residência oficial do seu Santo Espírito, que nos conduz, que nos ensina, para que naquele grande dia o seu trabalho seja honroso, para que nós viemos apresentar o Senhor como igreja gloriosa,
santa e amada. Aí ele diz assim: santos e amados de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Aqui são os frutos, né? Nós temos toda essa liberdade aqui. Quando nós fomos chamados para o Evangelho, né? O presbítero estava falando sobre o pastor e o jovem do mundo, dizendo, se alongando, dizendo que ele era liberto. Mas quando o Evangelho nos chama, ele nos dá liberdade. Liberdade para amar, liberdade para ser longânimo, liberdade para ser santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Liberdade para sentir o gozo do seu Santo Espírito em nossas vidas. Nós temos toda essa liberdade, não se prive dela. Aí ele diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Suportar e perdoar. Mas a gente tem que entender que fomos vestidos do novo e revestidos do novo. Agora as nossas entranhas foram lavadas, fomos perdoados, e as nossas entranhas foi lavada. A nossa vestimenta agora é outra. Nossa vestimenta, o Senhor olha para nós e não vê culpa, não vê mácula, não vê ruga. Por quê? Porque somos amados de Deus. As nossas entranhas foram limpas pelo sangue do Cordeiro de Deus, que nos purifica de todo o pecado. Agora esse santo aqui, pelo seu Santo Espírito, a gente sabe que o vocábulo suportando-vos, sim, Senhor, vamos suportar, porque nós temos bagagem do seu Santo Espírito em nossas vidas, para suportar aqueles ainda que não têm um grau acrescido de fé ali. A sua fé ainda é pequenininha. E aqui quando ele diz suportando uns aos outros, o perdão. Às vezes guardamos assim algo assim que não é para guardar e não conseguimos suportar. Mas ele diz que suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, a gente não perde ninguém, todo mundo está junto para ir para a glória. Aleluia, Jesus. Aí ele diz: e se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Porque Cristo Jesus, ele é o exemplo. Ele foi, é e será o exemplo. E a nossa fonte é Ele. A nossa fonte. Porque em nós há necessidade. Ele tem o propósito. Eu sou o processo desse propósito. A igreja do Senhor é o processo do propósito do Pai. Aí ele diz: e sobre tudo isto, revestido como eleito, revesti-vos de amor. A busca, o meu revestimento, o nosso revestimento é do amor. Amor de lábios? Não. Quem ama cuida, né? É de atitudes. E às vezes assim, naqueles combates terríveis que a gente tem que olhar, é ali que a gente mostra a ação de amor, se colocando no lugar daquele. Aí ele diz assim: revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, amados, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo. A paz de Deus, nós fomos chamados para essa paz gloriosa no corpo que é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo Jesus. Domine em vossos corações e sede agraciados. Agraciado com o perdão, quantos benefícios. Quem éramos nós? E o Senhor nos perdoou.
estendeu as suas mãos gloriosas e nos resgatou. E olha que resgate, porque ele chega a dizer em Colossenses 1:13, aonde que era o meu habitat anterior. Ele chega a dizer que o Senhor tirou, nos tirou. De onde? Do poderio das trevas. Eu preciso reconhecer, porque a palavra aqui dá o diagnóstico de onde eu estava, e eu fui tirado de lá. Fomos tirados. Agora nós somos eleitos. Agora nós somos revestidos do amor. Aí ele diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Essa palavra gloriosa, nós temos espaço nas nossas entranhas, nos lombos do nosso entendimento, para que ela venha habitar em nós. O que Paulo disse? Abundantemente. Nós temos espaço e tempo quando nós queremos. Quando nós queremos, tudo acontece. Porque quando nós queremos, nós temos prioridade. E se nós colocarmos prioridade para essa palavra, entrar nos lombos do nosso entendimento, entendimento abundantemente, nós vamos ter ela abundantemente, porque há espaço. Há muito espaço em nós para essa palavra gloriosa habitar em nós abundantemente, porque nos livra de cair nos laços das heresias, nos livra de falsas doutrinas, nos livra de ser presa fácil, que era o que estava acontecendo aqui nessa igreja, presa fácil, nos livra dos ventos de doutrina, como nós estudamos de manhã aqui, com essa gloriosa palavra abundantemente. Estude abundantemente, ore abundantemente, gere hábito para o Senhor, porque os dias são maus. Quando eu fico assim, às vezes eu vou orar e cochilo de madrugada, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha mente está engarrafada, igual aquele trânsito da Avenida Brasil, 8 horas da noite até Nova Iguaçu. Tem misericórdia de mim. Eu fico: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Até daqui a pouco, né, Deus vem e lança fora aqueles impedimentos, e eu consigo mergulhar orando ali. Aí ele diz assim: é a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e ademostrando-vos uns aos outros. Olha que coisa linda. O que é isso? É cuidar de uns aos outros. Quando a palavra ela habita em nós, eu cuido de você e você cuida de mim. Nós cuidamos uns aos outros, porque quando ele diz assim, que essa palavra venha habitar abundantemente em toda o que? Sabedoria, ensinando e demonstrando uns aos outros. Uns aos outros se refere ao coletivo, ao corpo, o cuidado de uns para com os outros. Com o que? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso é muito glorioso. A aproximação, né? Uma vida com Deus, salmodiando. Eu não estou aqui, estou no trabalho, estou lá louvando o nome do Senhor em espírito. Não somos impedidos. Está no trânsito, está dirigindo, está louvando o Senhor. Claro que está atento, mas ele diz assim: e quando fizeste por palavras, é muito sério isso aqui, tudo é sério, ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Aqui requer uma vigilância na atitude, uma vigilância no falar, na linguagem, porque tudo, Paulo dizendo aqui para a igreja aos Colossenses, e quanto fizeste ação de fazer por palavras, é no nome do Senhor. Por obra,
é no nome do Senhor. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. A nossa linguagem, né? Às vezes necessitamos de falar algo, é para o Senhor, não é para nós mesmos. Porque quando fazemos para o Senhor, a vida é edificada. Quando fazemos para o Senhor a cura, quando fazemos para o Senhor a libertação, quando fazemos para o Senhor a ação de graça. E essa mensagem, eu levantei ontem à noite para estudar o livro aos Efésios e a geografia da cidade, que hoje é a Turquia, né? Mas eu disse: Senhor, eu estou com essa mensagem. E aqui eu trouxe a mensagem gloriosa que Paulo enviou aos Colossenses, que nos traz uma exortação gloriosa e nos faz identificar quem nós éramos. E a preocupação de Epáfras, o pastor da igreja de Colossenses, com aquele rebanho, para que eles não fossem presa fácil. Então que a palavra de Cristo a cada dia venha habitar em nós, sem limite, abundantemente. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Descemos assim uma palavra de muito boa, palavra que vem de encontro à exortação, né? E a nossa santidade, que nós temos que buscar até que Cristo volte, né? E depois que Cristo voltar, aí nós encontraremos com Cristo. Então, por isso, enquanto estamos aqui, nós temos que estar buscando a nossa santidade, né? Estar na presença do Senhor. Versículo 13, ele é importante nessa palavra, né? Quando ele vai falar que suportando-vos uns aos outros, né? Uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, né? Não é lindo isso daqui? Então, se nós vivemos na casa do Senhor com contenda um com o outro, nós estamos perdendo tempo. Não é assim? Perdemos tempo, varão. Perdemos tempo, irmão. Então nós temos que nos comportar, revestir, né? Estar na presença, suportando, não é, o nosso irmão. Nosso irmão fez alguma coisa, para a gente vai lá, abraça ele. Nosso irmão falou algo de nós, vamos lá, vamos viver em união, vamos aguardar o tempo, a hora que Jesus vai nos levar. Não adianta nada nós vivemos dentro da casa do Senhor, né? Como o apóstolo Paulo traz aqui, e nós temos que nos suportar mesmo, irmão, porque nós almejamos o céu. E no céu não vai entrar ninguém que está com a vida enrolada com o outro, brigando com o outro. Tem igreja que o irmão passa perto do outro, nem olha para o outro. Tem igreja que o irmão está na casa do Senhor, né? Não suporta o outro. Tem uns que falam assim: não suporto fulano. Que é isso, irmão? Não suporta o quê? Nós temos que nos suportar. Nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que viver os dias que Jesus está voltando. Jesus está prestes a voltar. Então nós temos que estar aqui vivendo, como a irmã missionária trouxe a palavra. É uma palavra muito boa, a palavra que nos edifica, que nos levanta, que nos coloca a meditar na palavra, o que nós temos feito e o que nós precisamos fazer, para que quando Cristo vier e nos levar, nós estaremos aptos a subir e encontrar com Cristo. Então, a nossa santidade nós temos que buscar todo dia. Amém? Deus continue abençoando a irmã missionária Sônia pela palavra, e que assim nós estejamos vivendo nossos dias na casa do Senhor.